E vamos contar essa história do Amado Batista, que chamou mais a atenção, né? Deu uma diminuída, né? Mais bombou, principalmente no começo do ano. Mas a gente vai trazer agora, né? Foi um horror. Diz ex-mulher de Amado Batista sobre a separação. A gente vai contar essa história aí do Amado Batista e a ex, dar um ponto de vista diferente nosso aqui. Mas assim, eu lembro que, acho que ali no começo no final dos anos 90, 2000 ali, eu lembro que duas coisas faziam muito parte, assim, muito da minha infância, né? Era o Eli Correia lá com a saudade, né, da carta, né, e as músicas do Amado Batista, né. Naquela época o rádio ainda é muito importante, né, mas naquela época muita gente se distraía. Hoje você se distrai com o YouTube, com o TikTok, com o Instagram, né, mas naquela época o rádio tinha uma função muito importante para as pessoas, né, principalmente para as donas de casa ali. Então o Amado Batista tocava bastante naquela época, né, então você que era criança, mesmo que você curtisse outros ritmos, você em algum momento ia ouvir o Amado Batista, né. O cara fez muito sucesso, assim, e até hoje o cara faz sucesso, né? E o que acontece, né? A Laís Felizardo deu detalhes de como aconteceu o término com o Amado Batista, com quem convivia desde 2018. Para quem não ficou sabendo dessa história, dessa situação tal, o Amado Batista já casou outras vezes, né? Faz parte desse processo. E aí em 2018 ele foi fazer um show em alguma região, em algum lugar de Palma, tá? E a Laísa tava lá com os tios dela, né? E ela já era muito fã do Amado Batista, né? O Amado Batista olhou lá, viu ela chamou a atenção, pá. Depois que o show terminou, eles foram trocar ideia, né? Aquela parada, já pega o contato, hoje tudo é muito rápido. E aí os dois começaram a conversar quando rapidamente começaram a namorar. E aí, independente de ser Amado Batista e Laísa, todo começo de relacionamento é aquela coisa, né? É muito amor, é muita paixão, né? Você que já namorou, você sabe como é o começo de relacionamento, né? A melhor parte. Depois, em muitos casos, a tendência é diminuir o ritmo e a coisa desguingolar pro lado negativo. Aí ela falou que no começo estava de boa, estava tranquila, mas aí depois de um tempo a parada foi ficando muito complicada. Ele foi mudando o comportamento dele, ele já não era tão amoroso. Ela foi contando alguns detalhes, né? Ela contou que no começo ele dava até uma mesadinha para ela, né? Entre 7 e 10 mil reais para nós que é pobre, isso é um dinheiro de um sonho, né? Para ela considerava uma mesadinha, mas beleza, né? Foram palavras dela ali. E ali ela fazia as coisas dela, ia na manicure, ia fazer compra, né? Depois ela entrou na faculdade, ela chegou a fazer 3 faculdades, parou as 3, a última foi veterinária, que segundo ela foi a pedido do próprio Amado Batista, mas aí não rolou. E aí o tempo foi passando, o relacionamento foi ficando uma porcaria, segundo ela, o Amado Batista foi ficando distante, ela foi pegando várias mensagens dele, onde ele estava conversando com outras mulheres. E assim, gente, vamos lá. No mundo normal, o homem, ele já tem muitos homens já têm esse comportamento, né? De estar num relacionamento com uma pessoa, mas ali tá com outros relacionamentos. Ainda mais quando você é famoso. Cara, quando você é famoso no Brasil ainda, você é muito famoso, você tem muito dinheiro, você tem muita gente no seu pé. Porque aqui no Brasil as pessoas transformam gente famosa em, sei lá, em deuses, né? E aí ela falou que foi pegando essas conversas dele, ele foi ficando mais distante e tal, né? E assim, gente, durante esse processo, essa história veio à tona, né? E é óbvio que muita gente falou que ela é interesseira, e que muita gente falou assim, pô, cara, eu nunca vejo uma mina jovem, bonita, se apaixonar por um velho pobre. Velho é uma palavra pesada, mas uma pessoa, né? Porque a diferença entre os dois aqui, gente, era de 48 anos. Então, assim, na internet, muita gente chamou ela de interesseira, muita gente usou o argumento, falou assim, pô, cara, eu nunca vejo uma jovem mulher bonita se apaixonar por um velho pobre. Isso pode servir do outro lado também, né? A gente vê muitos casos de homens jovens se apaixonarem por pessoas ricas, né? Então tá falando que tá muita gente pesando na idade. Ah, essa idade aí já indica tudo. Agora, pode acontecer? Pode, né, gente? Eu acho que pode acontecer as duas situações. Uma pessoa jovem se apaixonar por uma pessoa bem mais velha, mas isso em algum momento vai dificultar, porque diferença de idade sempre interfere, mas aí se o relacionamento for para valer, vai se ajustando, né? No caso aqui dos dois, aparentemente não se ajustou. Né? E aí ela falou que ele foi mudando o comportamento, ele foi ficando mais distante, né? E aí ela falou assim que um dia, né, com esse comportamento já totalmente mudado, ela se sentindo totalmente largada por ele, ela estava na casa lá que ele morava com ela, e aí ouvi os filhos dele falando que não dava mais para ficar lá, que o Amado Batista nem estava vindo mais para casa por causa dele, né? Ela chegou também a dar uma entrevista falando que ele chegou a dar uma aliança para ela, mas escondia a aliança, guardava a aliança porque não queria que ninguém soubesse dela.
Então, assim, e aí ela falou que em um determinado momento os filhos puseram ela, tipo, pra fora. Colocaram tudo que ela tinha, colocou dentro de um carro e falou, ó, vaza, vai seguir sua vida. Né? E aí depois ela falou assim que combinou com o Amado Batista, que beleza, né? Iam separar, apesar de se sentir muito humilhada pelas atitudes dele. Aí são palavras dela, o Amado Batista não quis dar o ponto de vista dele, então aí é o problema dele. Né? Ele tem todo espaço, é um cara extremamente famoso para falar quando quiser. E aí ela falou que, falando, pelo menos você me dá uma ajuda, né? Porque eu fiquei esses últimos 5 anos aqui me dedicando a você. E ele prometeu 60 mil reais para ela, né? E aí ela falou que depois disso, ele continuou humilhando ela, porque assim, quando chegava, primeiro que ele parcelou em 6 vezes, né, cara, que é 60 mil pro Amado Batista, né, porque segundo informações ele já tinha dado um carro para ela com valor de 100 mil reais, então ele parcelou meio que já meio que pra, na minha opinião, meio pra dar ser meio chato, porque 60 mil reais pro Amado Batista não é nada, né? Aí ela mostrou um áudio que todo mês assim, ele atrasava e ela tinha que correr atrás dele, falou, cadê os 10 mil reais e tal. E tem um áudio que ela fala assim, ô Amado, vai filho, me manda logo esse dinheiro de uma vez, para não ficar todo mês com essa humilhação, você segue a sua vida, eu sigo a sua, né, e aí eu abro, porque a ideia dela é tentar abrir um negócio dela aí com esses 60 mil reais, né, e aí tem algumas falas do Amado Batista falando que assim, olha, que ela tendo um relacionamento com ele foi tipo ganhar na loteria, dando a entender talvez que ela era interesseira, e ela falou também que em alguns momentos quando eles brigavam, ele chamava ela de interesseira, né. Só sei que o relacionamento acabou. E assim, eu acho que muita gente tem opiniões diferentes nessa história. Eu acho que todas as opiniões são válidas, né? De todos os lados. Porque assim, é um tipo de relacionamento que cabe muita especulação, né? Então, assim, muita gente fala que ela tentou dar o golpe, muita gente fala que ela era uma jovem pobre do interior, né, e acabou caindo na lábia de uma pessoa mais velha, rica e poderosa, que também cabe. Muita gente fala que o relacionamento chegou aonde tinha que chegar, que durou o que tinha que durar, como muitos relacionamentos, começa bem, depois começa a ficar ruim e acaba. Então, assim, é uma história que tem vários pontos de vista, e eu acho que vários pontos de vista cabem nessa história aqui do Amado Batista e da Laísa. E aí a gente trouxe para você uma pequena parte dessa história.